Conheça a tambatinga. A tambatinga é um peixe híbrido da Amazônia, com o resultado do cruzamento da fêmea do tambaqui com o macho pirapitinga. É amplamente cultivado na nossa piscicultura brasileira, devido ao seu rápido crescimento, carne saborosa e com menos gordura, tendo assim um ótimo rendimento de carcaça. Este peixe é onívoro e resistente, se adapta bem a diversos climas quentes, podendo ser criado em tanques, represas, tanques redes, tanques cavados, tanques elevados, sendo assim uma ótima pedida, opções para engorda comerciais, tanto em pisciculturas como em pesqueiros. Característica: possui um corpo arredondado e comprimido. Suas escamas podem puxar a parte da pirapitinga com cores claras, nadadeiras avermelhadas. Também pode puxar a parte do tambaqui, mantendo as suas cores mais escuras e com a faixa, a tradicional faixa do tambaqui. Sua resistência: é um peixe um pouco mais resistente ao frio, mas tem um desenvolvimento melhor em águas quentes, né? Tem que manter uma temperatura ali ideal para esse peixe, entre 26 a 30 graus é a temperatura ideal para tambatinga. Produção e vantagens na piscicultura: crescimento rápido, apresenta um ganho de peso médio superior a outras espécies, como o tambaqui, o tambacu. Seu crescimento aí em níveis comerciais cresce ali em torno de 1,5 kg a 2,2 kg, 2,5 kg dentro de um ano de criação. Qualidade da carne: sua carne é considerada nobre e saborosa, com menos gorduras e um ótimo rendimento de carcaça. Adaptabilidade: possui um desenvolvimento produtivo em grande escala, mais produzida ali no norte, nordeste do nosso país, entre o Pará, mantendo em primeiro lugar aí na criação e tendo uma alta demanda no mercado naquela região norte do nosso Brasil. Sua dieta, alimentação e manejo: a dieta é onívora, né? Um peixe onívoro. A tambatinga se alimenta aí de praticamente tudo, mas na piscicultura em geral a gente fornece ração balanceada com alto teor de proteína logo no início, posteriormente na fase de engorda com uma proteína menor, entre 32 a 28% de proteína. No início 40 a 45% de proteína, ração balanceada. Em tanques escavados, a alimentação alternativa é fornecido ali com restos culturais, né? Como abóbora, acerola, mantendo sempre os níveis de qualidade de água aceitáveis na sua criação. Criações em tanques: é fácil o manejo de criações em tanques em viveiros, podendo ser uma ótima opção nas pisciculturas em diferentes sistemas produtivos, como o tanque escavado, tanques elevados, tanques redes e tanques de recirculação. Também são uma ótima pedida ali para criação em tanques. Os mercados, né? Sua engorda comercial: a tambatinga é uma ótima opção rentável para os criadores, devido ao seu crescimento rápido e uma boa rendimento de carne, né? Devido a ter sua cabeça menor que as outras espécies, ela vai produzir mais filé. Considerado também uma ótima pedida aí para os pesqueiros. O pessoal gosta bastante de ter essa espécie em pesqueiros. É uma espécie apreciada pelos pescadores esportivos nos Pesca Spag, devido à sua resistência e a qualidade na briga na linha, né? É um peixe que vai saltar, pessoal, na briga ali
com o pescador. Como criar a tambatinga? Você precisa sempre fornecer uma água limpa, com uma boa oxigenação para o seu tanque. Como tanques escavados, oferecer sempre ração balanceada na criação desses peixes. São peixes onívoros. Para cada fase você vai fornecer um nível de proteicos para o seu crescimento. A alimentação alternativa são os restos vegetais para quem quer criar ali e tá economizando na ração. Ele vai crescer menos, vai levar mais tempo no seu crescimento, mas você consegue estar fornecendo ali alguns vegetais para complementar a alimentação desse peixe. Para níveis comerciais, só rações com alto teor de proteína para cada fase da sua criação. Para a reprodução, são peixes necessário o procedimento de indução hormonal. Ele praticamente sai tudo macho, né? Nessa indução, e são feitos por profissionais, né, especializados nessa área. O ambiente e estrutura para tanques, né? Prefira tanques escavados. Se você trabalha aí com tanques escavados, sempre manter a distribuição boa de peixe, uma densidade adequada e manter a qualidade de água, né? A água você vai manter ela limpa e oxigenada com uma renovação aí de 10%. A alimentação é a ração, né, pessoal? A inicial ali é de 40 a 45, 34, 36, você pode estar iniciando também. Na fase de crescimento, você pode estar trabalhando ali com uma de 32%. E na fase de engorda, uma de 28, 26%. Os complementos para a criação caseira, né? Você pode estar dando os restos ali de acerola, mandioca, batata, berinjela, os restos culturais, né? Sempre de olho na qualidade de água do seu tanque. Sua criação não exige cuidados muito específicos. Você pode estar criando com outras espécies. Ela tem uma alta aceitação ali. É um peixe bem tranquilo para você estar criando. Um exemplo com a tilápia, com uma trinchã, até mesmo com o pintado você pode estar criando esse peixe. Um consórcio aí na sua criação. Parâmetros de água aí essencial para criar a tambatinga. Densidade de tanques escavados. Você pode estar criando ali com 0,75 peixes por metro quadrado ou 1 peixe por metro quadrado. Você vai otimizar aí o crescimento do seu peixe, da sua tambatinga. A qualidade de água deve manter livre ali dos agrotóxicos, principalmente, e a poluição industrial aí, longe da sua piscicultura. Para o sistema em RAS, 40 peixes por metro cúbico, nível profissional. Para quem cria em outras criações, um exemplo em criação de peixe em caixa d'água, como a gente cria aqui, a gente está com uma densidade de 30 peixes, 25 ou 20 peixes por metro cúbico, adulto na fase final para abate. O pH e alcalinidade, os valores ideais ali de pH é manter ele em 7, 7.2, 7.5, 6.8, trabalhar nessa faixa aí de 6.8, 7 até 8. No tanque escavado, na criação, em outras criações sistema RAS, você deve estar adaptando o seu pH e sua alcalinidade. A alcalinidade em sistemas de recirculação varia entre 60 a 120. E em tanques escavados, em média 100 a 80, 80 a 100 alcalinidade. E pH entre 7 e 8. Oxigênio, né? Oxigênio dissolvido, você manter ali entre 4, é o nível mínimo. Vai demorar mais esse peixe estar crescendo e desenvolvendo. O ideal é 6 a 8 entre níveis de oxigênio no seu tanque. Aí seu peixe vai estar se alimentando bem e tendo um bom desenvolvimento de carcaça. O monitoramento da água deve ser regularmente, né? Você tem que manter aí as condições gerais aí do cultivo para garantir um ambiente propício para o seu peixe crescer. O manejo da água, vazão mínima para tanques cavados aí é de 1 litro por segundo para cada 1000 litros
1000 metros quadrados. Então a renovação ali tem que ser de 10% para mais, pessoal. Entre 10% você já vai conseguir fazer uma oxigenação, mantendo aquela densidade lá, né, de um peixe por metro quadrado ou 0,75. Para aumentar essa densidade, você vai ter que aumentar seus maquinários, né? Um exemplo com aeradores, para estar fornecendo esse oxigênio a mais para os seus peixes crescerem. Essa é a tambatinga, um peixe que vem sendo muito respeitado na piscicultura no nosso Brasil, criado aí na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, com grande potencial aí para o nosso piscicultura, né, pessoal? E a gente está criando aqui na nossa criação de peixe de caixa d'água. Curte, comenta, pessoal, se inscreve no canal e bora criar peixe. Seja membro, faça parte da nossa comunidade e venha conferir como criar esses peixes redondos na sua criação de peixe em caixa d'água. Valeu, galera! Acompanhe o desenvolvimento desses peixes, playlist completa. Entre no canal, se inscreva e acompanhe todas as fases da criação desse peixe.